Olá pessoal, tudo bem? Vini Silva aqui com mais um vídeo. Deixa eu puxar para cá para ficar melhor. Vou fazer mais um react aqui a pedido do nosso inscrito Trunda. O nick dele é Trunda, né? Ele é inscrito aqui do canal. E ele enviou uma contribuição, uma oferta de R$ 50 aqui para gente, para ajudar aqui no meu trabalho evangelístico, né? Que não é só vídeo, não. É na rua, é rádio, e tudo, infelizmente, precisa de dinheiro, né? Então, eu peço a você, se você pode contribuir também, ali embaixo, o Pix da Igreja, Igreja Mundial do Poder de Cristo, não é do Poder de Deus, Poder de Cristo, e um trabalho de evangelismo e ajuda humanitária também. Então, se você puder contribuir com uma oferta, uma doação, tenha certeza que Deus vai te retribuir, tá bom? Eu sempre oro por aqueles que nos ajudam. Ou se você quiser um react também. Olha, eu gostaria que você reagisse ao vídeo tal, para eu poder compreender o que a pessoa falou, aí você faz um pedido aí, tá bom? Então vamos reagir aqui ao vídeo, a pedido do Trunda. É um vídeo do Caio Fábio, e chamado Filhos de Evangélicos indo para religiões de matriz africana. Então vamos lá? Vamos reagir a esse vídeo e vamos ver se a gente concorda ou discorda do que o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho vai dizer nesse vídeo. Vamos lá, então? Caio, eu tenho 61 anos, é um pai que está escrevendo. Fala assim, ó. Eu tenho 61 anos e desde os anos 90 eu te acompanho. Eu tenho 3 filhos, tá? Um rapaz de 24 anos e 2 moças, 26 e 30 anos, respectivamente. Essa última desde a adolescência, ou seja, a filha de 30 anos, trata-se com um psiquiatra por causa de ansiedade, sonhos e paralisia do sono. O rapaz, que é o de 24 anos, está enamorado, casado, de uma boa moça, mas praticante de Umbanda, e começou a frequentar a Umbanda com ela. Apesar das advertências e o apelo da mãe, que, aliás, é uma excelente mãe e esposa. A filha mais velha foi conhecer lá a Umbanda, da cunhada, e acabou ficando, sendo inclusive estimulada pelos seus dons mediúnicos, entre aspas, e diz que sentiu alívio dos seus sofrimentos e com sonhos e ficou mais calmo. A minha esposa desabou e ela está chorosa e dizendo que fracassou e que foi uma péssima mãe e que perdeu os filhos. Eu, apesar de tentá-la ajudar, inclusive lembrando-a de suas palavras sobre os caminhos de Deus serem perfeitos, Caio, não estou conseguindo. Estou em oração. Ajude-me. O que mais posso fazer? Apesar do livre-arbítrio dos meus filhos, o Senhor pode mudar o destino deles, Caio. Olha só, tem muita gente, muitos filhos de evangélicos, prestem atenção, tá? Tem muito filho de evangélico indo para as religiões de matriz africana. Muitos, muitos, muitos. Sabem por quê? Porque a maioria dos filhos de evangélicos são pentecostais, não são presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos ou episcopais ou congregacionais ou metodistas, não são. São pentecostais e neopentecostais, de todas as matizes pentecostais e neopentecostais. E aonde tudo é muito místico, é muito emocional, as pessoas caem no chão tremendo, falam em línguas inventadas, praticam e se entregam à histeria, aos estribuchamentos no chão, gritam, gritam, rodam, 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 dão aleluia para as coisas mais malucas do mundo e fazem loucuras para agradar a Deus. Tem
empregadas domésticas que roubam da patroa para poder não falhar no dízimo. E os filhos vão vendo essa loucura, os pastores malucos, doidos, porque eles estão doidos, muitos deles, insanos. Eram pessoas que têm alguma funcionalidade, mas mentalmente falando, são pessoas totalmente desequilibradas e emocionalmente adoecidas, a maioria delas que a gente vê por aí. E aí esses garotos que vão à escola, alguns já estão na faculdade, iniciando os primeiros anos, ou fazendo cursos para o vestibular, têm amigos com os quais estudam do lado de fora, participam de eventos sociais, festivais, musicais, culturais variados, começam a olhar em volta e veem que... Você está prestando atenção, né, papai, que me perguntou? Começam a ver que os jovens de fora são mais resolvidos do que os de dentro da igreja, mentem menos do que os crentes, são menos hipócritas. Quem come, come, quem dá, dá, quem gosta, gosta, quem não gosta, fala. Na igreja é tudo mentira, todo mundo dá e todo mundo diz que é pecado, todo mundo gosta e diz que detesta, todo mundo faz o que queira e camufla tudo, mas... Vamos lá. Estava concordando com ele, né? Mas aí todo mundo na igreja, todo mundo não, cara, eu não faço. Me perdoe, mas te decepcionar, mas eu não faço, tá? Principalmente parte sexual aí que você falou, quem come, come, quem dá, não. Quem é de Jesus, quem ama Jesus, ele se é solteiro, ele se torna um celibatário até que se case. E assim eu sou. Não por ser solteiro, mas por ser viúvo. O problema é o seguinte, filhos de evangélico, né? Não são evangélicos, são filhos de evangélicos que vão para religiões de matriz africana. O evangélico mesmo, aquele que segue o evangelho, que segue a Cristo, que pertence a Jesus, jamais ele se deixa seduzir por religiões que não provêm de Deus. Então, são pessoas que não são de Deus. Mas ele é filho de evangélico, mas não é evangélico. A Bíblia diz que os filhos não levarão os pecados dos pais, nem os pais dos filhos. Se um pai ou uma mãe é evangélico, não quer dizer que o filho seja. Nós já estudamos aqui no site, lá em João, que tem pessoas que Deus separou para ser de Jesus. Nós vemos o caso do rei Davi, da família dele, que Deus mandou o profeta lá e separar o filho mais novo, que era Davi, para servir a Deus, e os outros não. Então, é de Jesus quem Deus escolheu para ser de Jesus. Então, filhos de evangélico irem para qualquer tipo de religião é normal, assim como tem filho de macumbeiro que vai para o evangelho. Se ele é de uma família de macumbeiro, de umbandista, candomblecista, e Deus o separa, ele vai para o evangelho. Então, isso aí não quer dizer nada. E outra coisa, eles são mais bem resolvidos, como você falou, mas eles estão atrás de quê? Eles estão atrás de quê? Da concordância do mundo ou de Deus? A servir a Deus, a Jesus ou ao mundo? É claro que no meio da Umbanda, Candomblé, no meio do mundo, você tem facilidade. Você pode namorar, você pode transar, você pode fazer orgia, você pode fumar, você pode beber. Se a pessoa se sente melhor lá, é porque ela pertence lá. A Bíblia está escrito lá em João, ele saiu do nosso meio para que ficasse constatado que ele não era do nosso meio. Se eu tenho filho, ou mulher, ou parente, que aparentemente está na igreja, mas não em Jesus, e sai, vai para Umbanda, é porque ele sempre foi de lá. Eu não vou me assustar nem um pouco. A pessoa vai, conhece o Evangelho, conhece a graça de Cristo, conhece o amor de Deus, o profundo amor de Deus, o amor verdadeiro, a paz que Cristo dá, que excede todo entendimento, como se diz. E vai para a macumba, é porque ela nunca pertenceu a Deus, ela nunca pertenceu a Cristo. Ela estava lá passando umas férias. Essa é a verdade.
Aí, nesse caso aí, não é culpa da mãe nem do pai, não. É porque os filhos não pertencem a Jesus. O que a mãe e o pai têm que fazer é clamar a Deus, perguntar a Deus, Deus, eles pertencem a ti? Se não, por misericórdia, leva-os para ti. Porque se eles procurarem e se sentem bem lá, é porque eles pertencem lá. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está lá em Amós. Como é que eu vou andar na Umbanda se eu não estou de acordo com a Umbanda? Se eu ando lá é porque eu estou de acordo. Se eu estou de acordo, logo eu não pertenço a Jesus. Isso é óbvio, é claro. E, Caio, não é todos da igreja que fazem, não, viu? Tem muita gente que está na igreja e está no pecado porque está somente na igreja. Quem está em Jesus não tem vontade de praticar o pecado. Não tem. Muitas pessoas me perguntam, você está há quantos anos celibatário? Há 5 anos, desde que minha esposa morreu. Você não sente falta? Hoje não. Deus tira, Deus acalma você. Quando você é de Jesus, você clama a Ele. Assim como eu deixei de fumar antes de ir para Jesus, deixei de beber, e não foi nenhum sofrimento. Eu clamei a Deus para me tirar o desejo, fui sincero com Ele, disse que eu não tinha força para largar os vícios, e Ele simplesmente me tirou a vontade. Chegou um belo dia que eu quis usar uma droga, um cigarro, uma bebida, e não tinha mais vontade, porque Deus é maravilhoso. Quando você é sincero com Deus e pede a Deus de todo o coração, Deus te dá graça para que você suporte todo e qualquer sofrimento. E no caso dos pentecostais, eu quero dizer que ninguém vira pentecostal porque quer. Ou Deus te faz pentecostal, ou não adianta você ir para uma igreja pentecostal se você não for pentecostal. Você vai ficar lá falando em língua dos homens, como ele falou aí, tá certo. E tem muita gente que vê as pessoas sinceras sendo usadas pelo Espírito Santo e para não ficar para trás, porque quer autoridade na igreja, aí começa a falar as besteiras lá, catalama cheia, não sei o que, essas bobagens, e para dizer que também é batizado com o Espírito Santo. O pastor que tem a unção de Deus, ele vê logo que não tem. Porque você vê que uma pessoa tem o Espírito de Deus é pelo fruto dela. E não por ela ficar falando lá uns palavreados que ninguém entende. Isso aí não tem nada a ver. Isso é só a igreja sem sabedoria que cai nessa. E começa a pular, cair no chão, quando o Espírito Santo ele não fica derrubando ninguém no chão, não. Lá no Pentecoste, lá quando eles foram batizados, a Bíblia diz que eles ficaram como bêbados. Você realmente fica meio zonzo, meio tonto, porque é o Espírito Santo agindo em você. Mas você não fica pulando e caindo e pulando por cima das pessoas. Isso aí é carnalidade pura. Nisso ele está certo. Mas no meio das igrejas, todas elas, inclusive nas pentecostais, há pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus. Há pessoas sérias e pessoas que estão lá só para ter uma comunhão com as pessoas que ele fez amizade e está gostando. Então, mas isso cabe ao pastor. O pastor que tem a unção de Deus, ele tem o dom de discernimento de espírito, ele sabe muito bem quem é quem. Eu nunca fui enganado por ninguém nas igrejas que eu pastorei, nunca. Eu sempre soube, não adiantava chegar lá com vestido no pé, com terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, porque se não fosse de Deus eu sabia. E muitos eu chamei na conversa dentro do gabinete pastoral para falar sobre isso. Então, cabe à pessoa procurar uma igreja séria, de ver quem está dirigindo esse trabalho, essa igreja, é um homem de Deus verdadeiramente. Mas os teus filhos sabem. O pastor é canalha, pega as meninas da igreja, já cantou filha tua, prima das tuas filhas. Os teus filhos veem frequentemente até esposas de pastores ou de seminaristas dando maior mole. Aí o cara tá lá, vê o pastor mentir pra caramba, pedir dinheiro 1 hora apelando pro inferno, para o juízo, pro medo, pro pânico, para tudo, para arrancar, para extrair grana da alma crente. E os teus meninos estão vendo isso desde que nasceram. E aí eles comparam, por exemplo, vão a uma reunião do candomblé. Tem muito mais ordem, tem muito mais liturgia, tem muito mais respeito. Não tem aquela confusão doida de todo
todo mundo gritando, pulando para lá e para cá. O Caio, eu não sei, ele sempre defende as religiões em detrimento do evangelho. Ele realmente mudou tudo depois que adulterou, não sei, alguma coisa aconteceu a ele. Não tem barulheira? Então, ele nunca entrou numa festa de candomblé, de umbanda. Agora, outra coisa, por que realmente existe mais temor na umbanda no candomblé? Por causa do terror e do medo que os espíritos, as entidades colocam. Se você trai a tua mulher, eu vou te matar. Isso eu cansei de ouvir. Se você fizer isso, eu vou te colocar numa cadeira de roda. É pelo medo, Caio Fábio, não é pelo respeito, não. Você está muito enganado. E outra coisa, nosso exemplo é Jesus Cristo, não pode ser pastor nenhum. Por exemplo, se eu vou para a igreja e eu coloco você como meu exemplo, eu vou acabar adulterando, porque você adulterou com a sua secretária. E nem com ela ficou, depois casou com outra, que era uma pastora de uma igrejinha lá na Urca, aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu tiver você como exemplo, eu vou adulterar. Eu vou ficar valorizando umbanda, candomblé. Então, de maneira nenhuma eu posso ter você como meu exemplo. De maneira nenhuma eu posso te seguir. Nem você, nem homem nenhum. Que existem pastores, canalhas, picaretas e bandidos, existe. Assim como existe pai de santo, assim como existe padres, existe. Tu pega a história dos papas da Igreja Católica, você vai ficar boquiaberto se você estudar todos eles. As orgias que eles praticavam no Vaticano. Né? A família Borgia. Procura saber o Papa Borgia, se eu não me engano, sexto. Então, gente canalha pilantra que brinca com Deus tem tudo quanto é lugar, Caio Fábio. Agora, você não pode dizer que uma instituição, que todos aqueles que se dizem cristãos são canalhas e picaretas e adúlteros. Não, são poucos. Você adulterou. Eu sou celibatário, não estou dizendo que eu sou melhor do que você, mas eu procuro seguir aquilo que Jesus manda eu seguir, não a igreja. Eu não tenho igreja nenhuma como exemplo. E eu tenho Jesus Cristo. Isso aí que você falou, arranca dinheiro até a alma, eu vejo isso em igrejas neopentecostais. Neopentecostais. E isso começou a surgir nessas igrejas, quando o neopentecostalismo veio para o Brasil, lá dos Estados Unidos. Num chamado Clube dos 70, que tinha no final dos anos 70 na televisão. Depois veio com o Bispo Macalister, aqui no Brasil, na Nova Vida, e de lá saiu o Bispo Macedo, saiu o R.R. Soares, todos neopentecostais. Então, eu tenho certeza que quando você fala isso, você fala pensando na Igreja Universal. Mas a Igreja Universal não é uma igreja evangélica. Ela não é pentecostal, ela não é tradicional. Ela é uma seita neopentecostal. Então você não pode tirar essas coisas como exemplo. Você sabe disso, mas você tomou uma raiva tão grande dos evangélicos, devido ao teu adultério, porque ninguém te apoiou, e você agora ataca de uma maneira compulsiva todos os evangélicos. Criar uma loucura de todo mundo estribuchando, o líder do grupo vai lá e começa a levantar pessoas. Para. Está fora da decência e da ordem. Os grupos candomblecistas praticam uma ordem litúrgica mais parecida com a de Paulo em 1 Coríntios 14 do que com os crentes, que parecem um culto de mistério greco-romano louco, maluco, alucinado. E aí os filhos olham e dizem, bom, lá tem mais colorido, a repercussão é legal, o tambor, o ritmo é agradável, dá para a gente dançar uma coisa legalzinha, como se fosse um índio ou um caboclo, ou seja lá o que seja. Os ritos são mais organizados, não tem coisa tão maluca quanto jogar sangue do cordeiro na testa, que é suco de uva e lambuza tudo. O cara, quando joga alguma coisa lá, é pipoca, que não fica nada, você passou a mão na cabeça, não ficou. Se quiser pegar, pode até
Meu Deus do céu, ele pega o exemplo daquele gordinho que estava no início lá na Universal. Quando eu entrei na Universal, no início, estava o da Igreja Mundial, estava tudo lá, era gordão. Conheci esse pessoal todo. E estava esse lá da plenitude do trono da graça de São Paulo, que se autoproclama apóstolo também, esqueci o nome dele. Conheci esse pessoal todo. E eles que fazem isso porque eles são neopentecostais. A Igreja Mundial do Poder de Deus é neopentecostal. Essa Igreja Plenitude do Trono de Deus, da Graça, não sei o quê, também é neopentecostal. Então, as igrejas neopentecostais, o que são essas igrejas? São igrejas que não seguem o evangelho. Elas fazem aquilo que elas acham que é bacana, que é bonitinho. Aí vem com simpatias, vem com coisas da própria religião afro-africana, vem com coisas do catolicismo, mistura tudo, porque é uma seita. Então, você não pode comparar essas seitas neopentecostais com uma igreja pentecostal verdadeira, Caio Fábio. Você vai, por exemplo, na Assembleia de Deus, que hoje em dia está cheia de erro, mas você não vê nada disso, porque é uma igreja evangélica pentecostal, não é neopentecostal. Então, ele não tem cuidado nenhum em separar as coisas, porque ele realmente perdeu o amor pelas congregações evangélicas, né? Infelizmente. Vamos lá. Comer. Botar sal que tá bom, de bom tamanho. Eles veem. E outra coisa, pipoca. Pipoca não é um ritual do diabo, Caio Fábio. Você quer comparar com as coisas de Deus? Vem aquilo tudo, vem mais bom gosto musical, vem hoje em Bom gosto musical, Caio Fábio. Então você acha que ficar batucando no atabaque, batendo ponto para chamar essas entidades, isso é mais legal do que um louvor? Você está completamente perdido, Caio Fábio. Você saiu do prumo, sabe? Saiu do rumo. Cada vídeo teu que eu reajo aqui, eu vejo coisas absurdas. dia cada vez mais pais de santo, babalorixás ou babalalaôs, mais cultos, mais educados, com formação superior, com formação de mestrado, alguns com doutorado em antropologia, em sociologia, em psicologia, alguns são professores universitários. Ele se tornou esquerdoso mesmo, no último grau, né? Ele está falando, por exemplo, lá do líder do movimento gay da Bahia, que é antropólogo, diz que é doutor em teologia, que diz que eu tenho um artigo dele no meu blog, que ele diz que não tem coisa melhor do que um manfebo, ou seja, um adolescente, e fala uns palavrões lá. Então, ele está defendendo esse tipo de gente. Um cara que foi no Jô Soares e afirmou que Jesus tinha um caso homossexual com João, que Davi tinha um caso homossexual com o filho de Saul. Então, esse tipo de pessoa que o Caio Fábio defende. Para eles, esse tipo de pessoa é bacana. Então, para o Caio Fábio está dizendo que é melhor você ir para um lugar desse, ter um perdido, um cara totalmente perdido, entregue ao pecado, mas por ter curso superior, ser formado em antropologia, é melhor do que um pastor analfabeto, mas que sofre o sofrimento de Cristo. É isso que o Caio Fábio se tornou. E eu lamento dizer aqui, você pode dizer que não, mas você que segue o Caio Fábio, você está indo para um caminho errado, hein? Ele perdeu totalmente o rumo. O que ele ensina aí é que você deve, não que você deve, mas que você não tem problema você tolerar o pecado. Se você fizer isso honestamente, está tudo certo. Não, eu adulterei porque realmente não suportava mais sofrer com a minha mulher, com o meu marido. É isso que ele ensina. Porque ele adulterou. Ele diz que não tem problema nenhum, ele já falou que ele ensina os netos dele, que se os netos quiserem ser homossexuais não tem problema, porque ele tem um filho homossexual. Ele já saiu totalmente do evangelho há muito tempo. Aí o cara vai lá e diz, não, aqui sinceramente é menos maluca do que a igreja da mamãe. Porque a mamãe só sabe falar de diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Então,
Já que tudo é diabo, deixa eu encontrar um diabo um pouco mais organizado, com menos loucura no rito, com mais calma no batuque e com mais congregação, com mais congregacionalidade, com mais amizade. Infelizmente, deixa eu te dizer, o que eu ouço do pessoal que está indo para os cultos candomblecistas ou umbandistas, ou espiritualidades distintas, mas não cristãs, é justamente isso. É eles dizerem que o lugar é melhor, que a reunião é mais calma, que eles ficaram com mais paz lá do que no meio cristão, que tem menos diabo sendo falado na reunião de qualquer desses grupos afro-brasileiros do que o culto cristão. É evidente que eles vão se sentir melhores, pertence àquele mundo. Vê se eu vou me sentir bem dentro de uma reunião de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, Caio. Só quem pertence a esse mundo que se sente bem. Isso não quer dizer nada. Quando eu olho para ele, você, quando olha para isso, você acha que lá é melhor porque a pessoa se sentiu melhor. Quando eu olho para isso, eu vejo que a pessoa está enganada, iludida e que nunca saiu daquele mundo, que precisa do Espírito Santo de Deus. Está vendo a diferença de visão, Caio? Porque você saiu realmente do rumo, saiu do prumo. Eu não duvido nada de você acabar seus dias dentro de um terreiro de candomblé ou de umbanda. Eu não duvido. Porque você, eu só vejo você defender o pecado. Ou mesmo se não defende, tolera. Quando a Bíblia ensina que não se deve tolerar o pecado. Porque o pecado afronta a Deus. É uma afronta à santidade de Deus. A santidade do Senhor. Eu lamento pela sua vida, Caio. Lamento de você ter se desviado a esse ponto. O nome do diabo não é falado na Umbanda, nem no Candomblé, nem no Espiritismo. Mas na igreja evangélica é diabo 90% do tempo. E o cara vai... Ele não é falado porque ele é falado pelo nome. Diabo não é nome próprio. Diabo quer dizer entidade, adversário. A palavra grega, Satanás quer dizer adversário, é grego. Demônio, latim, quer dizer divindade. Então, não é falado porque isso não é nome próprio, mas eles falam os nomes próprios, né? Que eu não vou citar aqui porque eu não quero guerra com ninguém. Mas você sabe disso. É triste, realmente é muito triste. Vai ficando tão endiabrado, tão angustiado, tão apavorado, tão condicionado, tão amedrontado, que quando ele chega num lugar ali, com uma menina que ele gosta, que é bonitinha, cheirosinha, gostosinha, vai para a escola, estuda, é universitária, conversa conversas normais, não passa o dia inteiro falando de Deus, nem dizendo que está amarrado, nem repreendendo coisa alguma, se sente bem. E o namorado... Então, você passar o dia inteiro falando de Deus está errado, né, Caio? Meu Deus do céu, a boca fala daquilo que o coração está cheio, já diz, né? Já diz. Que já vai gostando da menina, ela é gostosa, deliciosa, namora bem, é amiga, ele vai, isso aqui é a namorada mais legal que eu já encontrei, melhor. Bom, vocês estão vendo aí o pensamento do Caio Fábio, né? Pessoal do Caio Fábio que vem me perturbar, vocês estão vendo aí a visão dele, o pensamento dele, né? Então, o que importa é isso. Se você foi para um lugar e achou uma menina do jeito que ele falou aí, então fique naquele lugar. Esse é o pensamento do senhor Caio Fábio de Araújo Filho. Realmente ele precisa de muita oração, está precisando muito, está totalmente desviado. Do que aquelas crentes falsas da igreja, mentirosas, com aquele olho de peixe morto e taradas. Não quero, não. Aí a irmã vê o irmão indo, fica amiga da namorada, que é gente boa, sai, toma uma cervejinha, vai para uma festa, vai para uma praia, um balneário, um clube, um piquenique, uma trilha, muito mais normal.
E chega no dia lá da reunião, vai lá, a reunião tem começo, meio e fim, não demora demais, começa e acaba, vai todo mundo para onde quer, sai para a festa, para o jantar, para tudo. Lá na igreja, não, é tudo proibido. Não vá para o jantar para não se corromper, não vá para a festa para não perder o Espírito Santo. Não, não é assim também. A Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Então, para ele é assim: você vai, assiste a reunião, depois volta lá, volta para o pecado, vai namorar, cai na fornicação, vai para a balada. Para ele é assim. Tem coisas que não religioso, mas o servo de Cristo não deve fazer. Olha, eu não vou sair da minha casa para ir para uma festa que eu sei que vai rolar coisas erradas. Eu não vou sair da minha casa aqui para ir para a farofa da GK. Já o Caio Fábio, se perguntar, ele vai dizer que não tem problema. Entendeu? Porque para ele, ele se tornou um religioso. Ele já saiu de Cristo. Eu digo isso com lamento. Ele já foi um homem de Deus, mas hoje em dia é um mau exemplo. Eu não seguiria e não participaria de nenhuma igreja que o Caio Fábio pertencesse, porque ele ia falar essas coisas que ele fala aí, ó. E eu não concordo com nada disso. Não vá ao cinema, que é para entristecer. Não saia com incrédulos, que é para você não se influenciar. Aí a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, viva o candomblé, viva a Umbanda, viva quem tem um mínimo de respeito pela consciência humana e pelo livre-arbítrio e pela escolha de cada um. Ou seja, viva o diabo que permite tudo. Então, infelizmente, deixa eu dizer, haverá cada vez mais filhos de crentes indo para o espiritismo kardecista, para o candomblé e para a Umbanda. Cada vez mais. Está repreendido essa profecia do inferno, Caio Fábio. Cada vez mais vai ter filho de cristãos seguindo a Cristo e tendo Jesus como exemplo, como seus pais. Isso sim, está repreendida essas tuas palavras de maldição. Como já tem uma quantidade grande indo para o budismo, para o taoísmo, e eu tenho encontrado crentes radicais da Assembleia, por exemplo, ou de igrejas mais radicais ainda, que encontraram tanta mentira, fanatismo, politicismo, politicagem, grana, interesse em dinheiro nas igrejas pentecostais e nas místicas pentecostais, que sabe o que foi que aconteceu? Eles ficaram tão absolutamente saturados desse negócio todo que ir para esses cultos de conteúdo afro-brasileiro é extremamente mais ético, menos abuso, não se fala em dinheiro, a espontaneidade é muito maior, ninguém ficou obrigando ninguém a ter que falar em línguas, ou ter que fazer isso, ou ter que fazer aquilo. Se você for lá e não quiser participar de nada, você pode ficar sentado, será respeitado. E no espiritismo kardecista, que tem uma elaboração filosófica supostamente bem mais elaborada do que a dos crentes pentecostais, que não tem teologia nenhuma, elaboração nenhuma. O que eles não conseguem explicar é culpa do diabo. Aí os jovens mais inteligentes comparam uma coisa com a outra e dizem, não, por que eu vou para aquela casa mal assombrada de gente burra, onde tudo é diabo, tudo é inferno? Não vou, não. Eu prefiro ir aqui com minha cunhada, com meu amigo, com meu irmão, com alguns parentes. É um negócio rápido, é legal, tem uma alegria, é colorido, tem um tambor, dá até vontade de dançar. E a gente sai dali e vai se divertir. Então, desculpa, mas enquanto a igreja for assim, essa nova geração já era. Enquanto for do jeito que for, com os pastores que existem, com as declarações que existem, com as teologias infernosas que são anunciadas,
com esse Cristo perverso de arminha e de metralhadora, desse Messias sem coração, de tudo isso, eles vão preferir a alternativa do que os cultos dos crentes e as escolhas dos crentes, que são lamentáveis. Eu não sei porque que as pessoas ainda escrevem para ele, sabe? Porque realmente eu fico boquiaberto com as coisas que ele vem falando. As pessoas procuram facilidade porque elas querem as facilidades. Servir a Cristo muitas vezes você escolher o sofrimento, mas para poder receber a sua coroa de glória. Jesus sofreu e recebeu como prêmio o domínio sobre todo o universo. Sabe, o Caio, ele realmente está perdido. Em 1 Coríntios 1:26, Caio, diz que Jesus falando, irmãos, não pensem que foram chamados muitos sábios. Deus diz, poucos sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que é para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E Deus diz ainda nesse versículo que Deus escolheu os insignificantes desse mundo, os desprezados e os que nada são, para reduzir a nada os que são. Viu, Caio? Deus escolheu muitas vezes as irmãzinhas lá do curso de oração, as senhoras, que clamam a Deus de todo o coração, para colocar acima de você, que se consideram inteligente, mas fala essas bobagens que você está falando, que fica ensinando os jovens, filhos de homens e mulheres de Deus, a irem para as entidades. Não te obrigam nada? Ô, Caio, nesses cultos aí religiosos, muitas vezes o demônio incorporado vem e obriga a pessoa a beber. Se ela quiser fazer um trabalho, ela tem que fumar charuto, ela tem que beber, ela tem que comer sangue de animal, ela tem que dilacerar um animal. Isso para você é normal, Caio? Torturar um animal? Pegar uma galinha e quebrar as pernas dela toda em vários pedaços com ela viva para poder fazer um trabalho para quebrar os caminhos de alguém? Isso para você é normal? Isso para você é mais sério? Sabe, eu acho que você não está só desviado, não. Eu acho que você já está debaixo de influência de algum demônio para falar essas coisas. Eu também, cara, me decepcionei com a entidade, com a instituição Igreja Evangélica. Mas em nenhum momento eu pensei para religião nenhuma, eu sigo a Cristo. Eu não preciso de igreja para seguir a Cristo. Apesar que a igreja é bom, porque você tem comunhão com os irmãos, mas quando eu quero, eu procuro uma igreja séria, eu vou lá, assisto o culto, celebro a ceia. O que eu não quero mais é ser membro, estar debaixo da autoridade de um homem. Mas jamais vou procurar uma religião, ainda mais desse tipo. Você não somente está errado, como você está ensinando errado. Isso é muito perigoso, cara. Você já teve vários desastres na sua família, filho morrendo atropelado, e várias outras circunstâncias muito difíceis. Acho que já passou da hora de você se entregar a Cristo. Verdadeiramente, cara. Isso é um conselho que eu te dou. Então, meu querido, a única coisa que você pode fazer é orar. E a segunda é pedir para sua mulher e para você mesmo não chatearem seus filhos. Para de encher o saco das crianças. Sejam melhores do que o que eles estão encontrando. Sabe por que eles estão indo para lá? É uma declaração de que a fé de vocês é uma porcaria, que as práticas de vocês são horrorosas, são obscurantistas, são cegas, e que a igreja de vocês é uma casa mal assombrada que só fala em diabo. E comparado com o que eles encontraram é quase uma Disneylândia religiosa perto de vocês. Pai e mãe dessas crianças, não ouçam esse homem, ele não está a serviço de Deus. Vocês não têm culpa nenhuma dos filhos de vocês terem ido para lá. Orem, clamem a Deus, que Deus os tira de lá. Não ouçam o que esse homem está falando, para que vocês não venham a se decepcionar mais ainda. O que ele está dizendo é mais ou menos assim.
Ora, você, pai, você nunca bebeu, mas seu filho agora resolveu beber e virar alcoólatra. Quer dizer que você é o culpado, segundo o Caio Fábio. Não são os amigos que ofereceram, não é ele que foi atrás da bagunça. Você nunca fumou, mas seu filho cisma de fumar. O exemplo você deu, mas por que ele foi fumar? Porque ele sentiu vontade de fumar e isso, a culpa é tua? Então você vê que ele está totalmente errado. Não o siga, não ouça suas palavras. Simplesmente continue crendo em Deus, em Jesus, e continue clamando que Deus vai dar vitória a vocês. Para você ver como o bicho ficou feio, como o negócio está horroroso. Então, querido, fique orando e não deixe eles saberem que vocês estão orando, orem quietos, com a porta do quarto fechada, sem grito, com o coração simples, não vão chorosos para eles. E outra coisa, convertam os seus corações a eles, sejam amigos, convidem para sair, não é para ir à igreja, não, é um barzinho. Saiam com eles, comam, bebam, conversam. Convidem a namorada, um bandista, para sair com vocês. Tratem-na bem. Não puxem a religiosa. Nenhum. Nisso aí está certíssimo, viu? Isso aí, quando ele está certo, quando eu vejo que está certo, eu concordo. Quando eu vejo que não está, eu discordo. Ficar pressionando é pior. Você tem que orar em segredo e ter uma amizade. Não digo chamar para um barzinho, pode até chamar para comer uma pizza, uma pizzaria. Convida a menina. A Bíblia diz que se o marido tem uma esposa incrédula, não a deixe porque ela é santificada por causa do marido, e vice-versa. Se a mulher casou com um cara e o cara é desse tipo, a Bíblia diz para você não desprezá-lo, porque ele é santificado por conviver com você. Então, não despreze seus filhos. Ore em segredo, clame a Deus em secreto, não deixe que eles saibam. Não fique chamando para a igreja, que isso pode irritá-los. Apenas sejam mais amigos. Sai, convida a namorada. Deixe eles verem que vocês são pais bacanas. E aos poucos você vai falando começa a falar, aconteceu isso hoje lá na igreja, aí eles vão ouvindo, e aos poucos eles vão vendo que eles estavam como filho pródigo, se desviando. Isso sim vocês devem fazer. Vocês têm que ser mais amigos e batalhar, guerrear pelos filhos, mas em secreto. Não peçam nem para fazer oração na mesa, no restaurante onde vocês forem, deixa todo mundo à vontade. Ganha confiança, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até que eles vejam que vocês não mordem, não sofrem de raiva. Isso está certo. É isso aí, isso é verdade. Que não tem que tomar vacina antirrábica. Vocês são normais. Aí pode ser que devagar vocês vão ganhando o direito de ser ouvido. Agora, um conselho. Não convidem esse pessoal para ir na igreja de vocês, porque eles vão entrar uma vez só e não vão nunca mais querer voltar. Se vocês forem convidar para um culto, convidem num lugar minimamente são, um mínimo de saúde mental. Se não for assim, nem tente levar. Nem tente levar. É melhor pegar um vídeo meu aqui, mostrar para os seus filhos e dizer, se vocês acharem esse cara legal, sigam. Sigam, não precisa ir para a igreja não, mas se vocês acharem que esse cara diz coisa com coisa, sigam. E se seguindo vocês acharem que está fazendo bem, indiquem a outros. Mas não precisa ir à igreja não, porque eles estão num ponto que a última coisa que eles querem ouvir é de igreja. O inferno é uma coisa menos repelente do que a igreja para eles a essa altura do campeonato. Tá bom, meu filho? Beijão para você. Pessoal, é o seguinte. Se acontece isso na sua casa, seus filhos estão indo para esse lugar, o que ele falou no final eu concordo. Você tem que lutar e guerrear em secreto. Você com Deus e Espírito Santo. Quem vai convencê-los não é você, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que vai
convencê-los do pecado. Então, você tem que falar com eles em secreto. Quando você estiver com seus filhos, trate-os normal, chame-os para sair, dá uma volta. Não tem problema ir no cinema, desde que não seja um filme pornográfico, não tem problema nenhum. Você pode ir no teatro, você pode ir no cinema, você pode sair com os amigos, você pode ser alegre, feliz, você pode ser bem-humorado, você pode ser brincalhão, não tem problema, você só não pode viver no pecado. Você só não pode fazer o que está lá em Coríntios 6, adulterar, fornicar, ser maldoso, roubador. Isso que você não pode. Então, você vai ganhar seus filhos para Jesus através do Espírito Santo, não é pela tua força, é pela força de Deus. Então, isso é verdade. O namorado, a namorada dela é macumbeiro, convida ele. Convida ele para sua casa, deixa ele ver como é que é uma casa cristã. Mas como é que é uma casa cristã? É uma casa onde tem paz, tem tranquilidade, tem felicidade, tem harmonia, tem amor. Abrace-o, para que ele veja que um crente de Jesus Cristo abraça o macumbeiro e não tem problema nenhum. A unção de Deus que está em você vai passar para ele. Eu me lembro, eu já contei isso na minha live, né? Eu estava na casa de uns amigos, no início, e tinha um lá que pertencia ao Zé Pilintra, né? Aí ele sabia que eu era crente e veio com o chapéu do Zé Pilintra e falou: vou botar o chapéu do Zé Pilintra na cabeça do Vini. Isso aí ele já estava drogado. Era amigo do dono da casa, que era meu amigo, eu não conhecia. Aí eu falei: pode botar. Agora, depois que você botar na minha cabeça, eu quero que você bote imediatamente na tua. Aí ele parou, olhou assim: melhor não. Eu falei: você não tem que ter medo das coisas do diabo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está em qualquer terreiro. Você não tem que ter medo. Quer botar na minha cabeça? Pode botar. O que ia acontecer ali? O Zé Pilintra ia manifestar em mim? Claro que não. Para ele manifestar em mim, ele tinha que tirar o Espírito de Deus que está em mim. O que ia acontecer é que aquele chapéu ia ficar ungido e quando ele colocasse na cabeça dele, ele ia manifestar. Era isso que ia acontecer. E ele viu que isso ia acontecer e não fez. Então você não tem que ter medo de abraçar um macumbeiro, seja bacana com ele, seja amigo, para ele saber que no meio cristão, os cristãos são pessoas de bem, de amor. Isso você deve fazer. Se os pais desse pessoal, ou você que está passando pelo mesmo problema, você for uma pessoa sábia, verdadeiramente cristã, você vai passar o amor de Cristo para essas pessoas, para os teus filhos, para os namorados, e você vai ganhar todo mundo para Jesus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Então, faça o que é certo. E Deus vai te dar a vitória. O lugar dos teus filhos não é na macumba, no meio de bebida, charuto, simpatia, bruxaria, feitiçaria, entidades que não constam na Bíblia. E sim em Cristo, não na igreja. Não é instituição. Não leve essas pessoas numa igreja neopentecostal, porque eles vão ver tanta petição de dinheiro que vão fugir de lá. Não leve para a igreja pentecostal de maluco. Porque é o seguinte, por exemplo, uma vigília pentecostal não deve entrar pessoas que não sejam da igreja. Mas mesmo assim eles levam para poder fazer propaganda, mas é errado. Porque tem coisas ali que as pessoas não conhecem e vão estranhar. Como aconteceu em Pentecoste. Quando as pessoas estavam zonza lá com o batismo no Espírito, as pessoas olhavam e diziam: olha, eles estão bêbados em pleno meio-dia. Eles não estavam bêbados. Então é normal as pessoas de fora estranharem. Sabe, a gente tem que fazer tudo para não envergonhar o Evangelho de Cristo. Existem poderes, existem mistérios na obra de Deus que as pessoas não conhecem. E se elas verem, elas vão se assustar. Assim como se você for num culto de quimbanda, você vai se assustar com o que é feito lá. Mas as pessoas que estão lá não se assustam mais porque já estão acostumadas. Então, tenha sabedoria que você, com certeza, Deus vai ouvir a tua oração e vai te dar a vitória. Agora, não escute Caio Fábio, não. Caio Fábio, antigamente, nos anos 70, início 80, ele falava ali umas 98% de coisas certas. Hoje, para mim, ele fala 30% de coisas certas e 70% de absurdos. Então, não uma pessoa boa para você aprender o Evangelho. Vai por mim.
tá bom? Porque aqui quem vos fala é alguém que não é famoso como ele, mas que procura seguir a Cristo em sua santidade e não vive no pecado mesmo, nem nos vícios da carne, nem no sexo, nem na mentira, nem na maldade, nem na maledicência. Procura se afastar de tudo isso, tá bom? Fiquem na paz, obrigado, Trunda, aí, por mais um vídeo, e daqui a pouco a gente volta com outra aí. Obrigado, pessoal, fiquem na paz, vou nessa.